Boa noite, cumprimento os amados irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube e das demais redes sociais que me acompanham. Hoje nós vamos falar quem foi Isaías, né? Hoje nós vamos falar sobre Isaías. Isaías foi um grande de Israel. Seu ministério durou muitos anos. Ele profetizou sobre a destruição e a restauração de Jerusalém. Isaías é mais conhecido por suas profecias sobre Messias, né? Sobre Jesus. Fato é que ele é conhecido como o profeta messiânico. Que Isaías, o que significa Isaías? Isaías significa o Senhor salva. Ele era filho de um homem chamado Amós. Nada tem a ver com o profeta Amós, esse nome. Isaías profetizou durante os reinados de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acaz e Ezequiel. Isaías era casado, a esposa era profetisa e tiveram 2 filhos, segundo os historiadores, né? Isso não está na Bíblia, mas segundo os historiadores, diz que essa foi a vida de Isaías. No ano em que Uzias morreu, Isaías recebeu um chamado para profetizar ao povo de Israel. Ao povo de Israel, ele teve a visão da glória de Deus. Na companhia de serafins, Isaías sentiu-se impuro, né? Como nós vemos no capítulo 6 do livro de Isaías, o versículo 5, 6, 7 e 8. O versículo 5 ele começa assim: Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro e de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Que maravilha, né? Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. Eita glória! Com ela tocou a minha boca e disse: Vê, isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi retirada, purificados estão os teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me. Foi aonde ele foi enviado por Deus para profetizar tudo o que houve em Judá, em Israel, né? Porque aqui nós entendemos, amados, que quando Deus chama Isaías, lá que ele tem esse chamado, ele fala assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, que vou morrendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando Deus nos escolhe, irmão, não tem outra saída a não se obedecer o chamado de Deus. Ah, mas eu sou impuro, Deus te purifica. Eu sou sujo, Deus te lava, Deus te limpa. Então é isso que nós temos que entender. Que o chamado de Deus é importante para nós. Quando ele diz aqui: ai de mim que sou impuro, tenho os lábios impuros, com certeza ele falava muitas besteiras, como os homens em volta dele, como o pessoal do mundo, conta muitas piadas horríveis. Aí um dos serafins simplesmente saiu e veio do altar com uma brasa na tenaz. E com essa brasa tocou os lábios dele e disse a ele: Eis que toco a tua boca, e a partir de agora a tua boca está pura, a tua boca está limpa.
para falar no nome de Deus. Por isso, amados, nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos, quando estamos com os amigos, né? O que ouvimos, ver o que assistimos na televisão. Nós temos que tomar muito cuidado, amados. Porque quando o anjo diz a ele, foi tirado os teus pecados, você foi purificado. Aí quando Deus chama, quem eu enviarei? Ele simplesmente diz, eis-me aqui, envia a minha pessoa. Essa é a importância. Isaías aconselhava e repreendia os reis de Judá. Ele não passava a mão na cabeça dos reis, não. Quando eu precisava de um conselho, ele aconselhava. Quando eles erravam, quando eles pisavam na bola, como costuma dizer a juventude, ele pegava pesado. Os reinos de Judá e Israel, separados no tempo do rei Acás. O rei de Israel queria conquistar Judá. Deus enviou Isaías a Acás para encorajar, porque Israel estava condenada e em breve seria conquistada pela Síria. Mas Acás fez pouco caso das mensagens de Deus. Por isso Isaías avisou que Judá também sofreria na mão dos assírios e dos egípcios. Amados, quando um profeta avisa, quando Deus fala contigo, obedeça. Não faça como Acás. Por quê? Acás desobedeceu quando ele disse que esse povo também sofreria na mão dos assírios. Aí lá no versículo 7, no capítulo 7, o versículo 10, 11, 12 e 13, vamos ler o que aconteceu com Acás, né? No capítulo 7, 11, o 10 nos diz, continuou o Senhor a fazer com Acás, dizendo, continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo, pede para ti ao Senhor, o teu Deus, um sinal, pede-o embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Porque Acás estava duvidando. Acás, porém, diz, não pedirei nem tentarei ao Senhor. Então Isaías disse, ouvi agora, ó descendente de Davi, pouco vos é afadigar-se. Os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus. Então Isaías disse, ouvi agora, ó descendente de Davi, pouco vos é afadigardes aos homens, senão que ainda afadigares também ao meu Deus. Veja bem, Isaías aconselhou Acás até o último minuto. Tá? Segundo consta, em Jerusalém, consta que Isaías foi, quando ao ser perseguido pelo rei Manassés, se escondeu dentro de cedro. As franjas de sua roupa, porém, deflagraram o esconderijo. Então o rei ordenou que o cedro fosse cerrado ao meio, ocasionando a sua morte. Bom, aqui já é o final de... Eu pulei alguma coisa aqui, tá? Mas como nós estamos falando de Isaías, esse foi o fim dele, né? Segundo constam os historiadores. Agora, irmãos, vamos falar da obediência. Vamos falar da obediência.
Por que temos que ser obedientes a Deus? Por exemplo, eu saí do serviço agora à tarde, vim aqui na igreja para fazer uma reunião rápida com o nosso líder, e Deus tocou meu coração para fazer essa live daqui. E mandou que eu falasse sobre Isaías. Isaías foi um profeta muito importante. Mas é maravilhoso. Depois nós continuaremos falando mais de Isaías ainda. Agora, antes de orar pelos irmãos, eu quero convidar os irmãos que todos os sábados, todo segundo sábado de cada mês, nós teremos aqui na sede o culto do mover do Espírito Santo. Começa às 19h30 e vai até às 21h30. É o mover do Espírito Santo. Dia 10 próximo agora, nós vamos começar com Provérbio 3, que nos diz, vai dar que vai sobrar. Então, vamos convido os irmãos que venham participar conosco, que venham estar conosco, porque é bom estar aos pés de Deus, né? Em Isaías 43, ele diz assim, no versículo 2, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergerão. E quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem as chamas arderá em ti. Que maravilha! Vamos orar. Agora, irmão, você pega todos os teus problemas, tudo que você tem, tudo que está te apurrinhando, todas as provas, né, como diz, ajunta tudo num pacote e coloca aos pés de Deus. Pega o pacote, coloca aos pés do Senhor e diz a Ele, Deus, me ajude a resolver esses problemas. Em nome de seu Filho Jesus, eu necessito que o Senhor resolva esses problemas para mim. E deixa Deus trabalhar. Pai, nessa hora santa e gloriosa, Pai, abençoe cada um dos teus filhos. Perdão, que estão nos acompanhando nas redes sociais. Vem abençoá-los, Pai. É que eu determino, amado Pai querido, a tua bênção, Pai, para cada um dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Você come a garganta. Pai amado, Pai querido, abra essa janela no céu e venha de encontro com teus filhos. O Senhor conhece o coração de cada um, a necessidade de cada um, Pai. Então abra essa janela no céu e derrame a sua bênção sobre eles, Pai. Derrame a unção dobrada sobre cada um dos teus filhos. É o que eu determino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, aquele que precisar de uma palavra amiga, de uma oração, de uma visita, entre em contato conosco através das redes sociais que vocês têm aí, o Instagram, o YouTube, o Facebook e também através do Zap, que é o meu Zap. 011, né, que é São Paulo, 011 956554988. Fala conosco, converse conosco. E outro sim, a partir do mês que vem nós estaremos aqui com um programa ao vivo na rádio AD Jerusalém, né, na nossa rádio web. Aí depois eu vou passar para vocês a frequência para cada um e o horário que eu vou fazer esse programa, tá?
em nome de Jesus. Por enquanto está na mão de Deus. Que Deus abençoe a todos. E não esqueça, você é muito importante para Jesus. E Jesus te ama. Abrace Jesus.